Acionei aqui o professor Opa. Mate. Tá me ouvindo bem, cara? Tranquilo. Fala, professor. Boa noite, cara. Boa noite. Como é que tá as coisas aí? Tranquilo? Eu não ouvi, repete, deu uma picada aí no... Saiu. Voltou. Como é que é? Me ouvindo bem aí? Ela aparece na porta da academia aqui com quem que não quer nada, só para ver se tá rolando alguma coisa, né? Não, tá tranquilo aqui. Agora eu tô te ouvindo bem, ele tava dando umas travadas. Eu coloquei o fone de ouvido aqui, o fone dá uma atrapalhada aqui, se você não colocar ele, fica ruim aqui a Entendi. comunicação. Agora tá nítida a imagem, tá dando para ouvir bem. Show de Mas bola. é muito legal. Galera tá show. A galera tá entrando aí, ó. Galera, o áudio tá show aí, né? Gustavinho respondeu, Abel, beleza, irmão? Esperar mais um pouquinho, ver se chega mais o resto da galera. O resto da galera aí. Trabalhou muito hoje já? Cara, hoje foi mais tranquilo, assim. Hoje eu fiz 3 atendimentos, dei um personal e acabei de dar um treino aqui agora. Com um amigo meu. Caramba, tem que suar, né? Senão não vai, né? Eu sou divorciado, né? E a guarda do meu filho ficou comigo, então aqui mora eu e ele só. Então a mobília da minha sala, ela é um tatame, cara. Aí eu desmonto um L e atendo. Põe 2 cadeiras lá e atendo. Aí depois tira as cadeiras, monta o tatame na hora do treino. Tá e certo, graças a Deus, aqui em casa é bem frequentado. Aqui tem uns atletas diferenciados aqui, viu? É tá mesmo? Sempre vindo aqui. Eu vejo aí a galera, tá sempre aí, o Neném. Neném é o que eu vejo mais aí, né? O Neném eu vou muito lá. O Neném eu vou na academia dele, assim, pelo menos 3 vezes a semana. Na hora que eu falei que eu ia fazer a live com você, ele falou, nossa, o cara é sangue bom demais, já saí com o cara, já dei uns treinos com ele, entendeu? Mandou um abraço, falou pra você ir lá na academia dele, entendeu? Ele gosta bastante. Ele é gente fina demais, ele, Stefano, a galera toda isso. Pô, o Serginho é sem explicação, né, cara? O Serginho já teve aqui, ele, o Calopinha, Marcão, a galera já teve aqui já. O Serginho é ninja, né? O Serginho, se você treinar com ele é diferenciado também. Professor, vamos lá então, vamos começar aí. A galera que for chegando aí. Pessoal, boa noite aí para quem tá aí já. Galera, o intuito dessa live hoje aí foi trazer um cara aí que eu tenho sempre venho acompanhando aí pelo Instagram, e a galera de onde eu treino, que quando eu vou em Belo Horizonte, lá Gracie Barra BH, todo mundo fala muito bem dele, do trabalho dele como pessoa, entendeu? E a gente vê outras pessoas do meio esportivo. Principalmente, né? E nada melhor do que um cara tarimbado aí, experiente nessa área aí de psicologia esportiva, para tratar desses assuntos aí com a gente. Eu deixei algumas perguntas em pauta aí. A galera que for chegando aí, tá travando aí, Fernandinho? Deu umas travadinhas aí, eu tô tentando ver um lugar melhor aqui. Pode crer. Fernandinho, minha voz está saindo de boa aí ou tá travando, Fernandinho? Não, tem hora que tá travando a sua fala, entendeu? Eu vim onde é que tá o Wi-Fi aqui para ver se melhora assim. Mas se travar o meu, você me fala, se eu não te ouvir, eu peço para repetir. Tá tranquilo, aqui eu tô ouvindo de boa, Agora eu tô também, eu vim para cá, dei uma melhorada aqui. É o quarto do meu filho aqui, o Wi-Fi fica aqui aí. Aí falou que tá ouvindo lá. Então, galera, aí eu fiz um contato com o Dante aí, e graças a Deus ele se predispôs na mesma hora aí, para que eu só ouço bem falar dele. Vou deixar ele se apresentar aí. Deixei a primeira pergunta aí sobre Dante, sobre sua formação no esporte e acadêmica aí como psicólogo esportivo, Dante. Se puder falar
pouquinho para nós aí. Eu vou falar. Se der a travada, você me avisa, que agora tá de boa, né? Na verdade, assim, uma coisa ela foi levando a outra, né? Eu comecei a treinar artes marciais em 1984, cara. Aí, nesse meio tempo, eu fiz aí 9 anos de Kung Fu, fiz 2 anos de Karatê, fiz 1 ano e meio de Aikido, capoeira foi pouco tempo, 6 meses, eu ficava transitando muito assim, cheguei a competir na época do Karatê, na época do Kung Fu, e eu sempre assim, eu sempre treinei muito, eu sempre gostei de treinar muito, eu treinava, pô, na época que eu comecei assim, de segunda a sábado, depois teve uma época assim que eu treinava ali 3 vezes por dia, todo dia, mais sexta 1 vez, sábado 2. Mas era uma época, assim, nesse início, que eu era muito, assim, descabeceado. Eu não tinha, assim, muito um rumo, não. Né? Eu gostava das doideiras e das quebradeiras. E meu negócio era treinar e fim de semana tá nas noitadas. Só que chegou uma época, eu comecei a treinar em 84, deve ter sido 1900, foi 1990. Eu estava treinando já assim há bastante tempo, já tinha 6 anos, e eu treinava numa equipe, né, de Kung Fu na época, e tinha um cara que era faixa preta de lá, tinha a academia dele, e teve uma época que eu comecei a dar uma questionada nas coisas. Eu falei, pô, tô treinando, tô aprendendo, pô, tô melhorando no que eu faço, tô ficando bom, mas na época tinha aqueles filmes, né? Você via aqueles filmes de arte marcial, era outra época, né? Naquela época, assim, eu falo que as referências de arte marcial, às vezes, não era nem lutador, era um ator e tal. E aqueles caras sempre passavam uma coisa assim de ter paz, de ter uma paz interior. E aí eu ficava pensando, pô, tô treinando, tô aprendendo, e aí? Isso vai me levar aonde? E eu lembro que o cara fez um biombo, onde é que a gente treinava, pô, os tatame era de palha, aí tinha um plástico, assim, que ele fez tipo um biombo com plástico, era só você enfiar a mão e estava furado. E eu pensava, eu preciso passar uma barreira que é tão fácil de passar quanto isso, mas eu não estou passando essa barreira. E eu fui conversar com um cara que no dia eu ia treinar com ele, e não sabia assim o que eu falava e tudo. Eu perguntei para ele assim, pô, o que você acha assim de filosofia? Aí ele falou, pô, filosofia, cada um tem a sua. Isso aqui é meu esporte. Minha filosofia é Deus, né? Aí eu peguei e falei assim, pô, então esse esporte aqui, arte marcial, vai ser a minha filosofia. E a partir daquele momento ali, eu comecei a querer dar uma mudada nas coisas, na minha maneira de ser, né? E eu falei, aí eu comecei a estudar, assim, todas as classes de guerreiro. Para você ter uma ideia, assim, Wes, essa época, eu não estava nem estudando. Eu tinha parado de estudar, eu só treinava e as quebradeiras do fim de semana. E eu comecei a estudar todas as classes de guerreiro, desde você estudar a filosofia do samurai, os monges Shaolin, você estudar guerreiro que nem existia o rei Arthur, mas que tinha uma filosofia na parada, e fui começando a mudar as coisas. Para você ter uma ideia, a última vez que eu bebi assim, uma cerveja foi em 91, né? Já foi em 1991, foi nessa trajetória, de 90 para cá, caretão mesmo. E chegou uma época que eu falei, pô, eu tô precisando dar um rumo assim na minha vida. E eu tenho um tio meu que ele é empresário, ele é muito forte, sabe? Ele tem uma condição muito boa. E eu fui lá na empresa dele, pedi um emprego para ele. Ele virou para mim e falou assim, pô, se eu te arrumar um emprego aqui, você tem o 1º grau, cara. Eu vou te arrumar um empreguinho. Você devia voltar a estudar. Aí eu falei, não, voltar a estudar é uma coisa que eu penso, né? Mas se eu falar para o meu pai agora, eu não tenho condição de pagar estudo. Se eu pedir meu pai para pagar, ele tem, mas ele vai rir de mim, né? Pela minha trajetória que foi até agora. Aí ele falou assim, não, seus estudos eu pago, entendeu? Não tem problema não. Aí eu virei para ele e falei, então vamos fazer o seguinte, eu não vim aqui com esse objetivo, eu vou pensar. Eu falei, eu não posso queimar um cartucho assim.
E aí eu aceitei, voltei a estudar, eu tinha só o primeiro grau, eu tirei o segundo grau em 1 ano e meio lá no Promove, né? Aí nisso meu pai viu que eu tirei o segundo grau, falou, não, pode falar para ele parar de pagar que eu vou pagar agora. E aí eu entrei num cursinho, na época vestibular era mais difícil de passar, né? Hoje em dia tem muita faculdade, se você podendo pagar, você está entrando numa. E tinha 4 faculdades que eram boas na época, né? Que tinha a Federal, a Católica, a Newton Paiva, que estava virando universidade, e a FUMEC, que eram as referências. E eu estudei 1 ano, consegui passar na Newton Paiva, na época era Unicentro, Newton Paiva. E aí, só que antes de eu fazer o vestibular, eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa que tem a ver com a arte marcial, que é o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. Aí eu falei, ou eu vou fazer educação física, ou eu vou fazer psicologia. Mas por quê? Porque nessa que eu comecei a querer estudar as classes de guerreiros, eu via que naquela época os guerreiros tinham muito aquelas coisas do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. E eu entrei nessa vibe. Eu vou me conhecer aqui, eu vou entender minha história de vida, eu vou entender onde que eu sou forte, onde que eu sou fraco, o que eu preciso melhorar. E acabou que eu resolvi fazer psicologia, né? Já fazendo a psicologia voltada, porque eu falei, vou fazer psicologia e vou trabalhar com esporte. Na minha cabeça, na época, eu ia trabalhar com futebol. Na época eu gostava de futebol e tudo. E engraçado é que quando eu passei no vestibular, foi mais ou menos na época que apareceu o Royce Gracie assim, batendo em todo mundo, cara. Eu lembro que os eventos passavam meio que reprise, mas para mim estava ao vivo e eu ficava torcendo pro Royce Gracie perder, né? Não é possível, esse cara não perde para ninguém, meu irmão. Não tem jeito, cara, batendo magrinho, metendo a porrada em todo mundo. E aí eu fui, na época eu estava dando aula de Kung Fu numa academia que chamava Versa, que ela depois virou Triathlon. E aí o cara falou para mim, ó, estão trazendo um cara do jiu-jitsu aí, do Rio, sinistro e tal, e era o Draculino, né? Aí, pô, cheguei a fazer uns treinos com o Draculini, já na faculdade, batalhando para poder formar, né? Só que acabou que na época eu não fiquei. Eu treinei um tempo, parei, aí eu ganhei uma bolsa. Aí quando eu resolvi voltar, que foi 1 ano depois, eu ganhei uma bolsa numa academia que chama Samurai. E quem dava aula lá era o Canguru, cara. O Canguru, na época, ele era faixa marrom. Ele é aluno do, não sei se você conhece, o Crezin, que era aluno do Crésio de Souza. O cara fazia Altos Vale Tudo com a pessoa dele. O Crésio de Petrópolis? De Petrópolis, exatamente. Ah, sei. Mestre Crésio. Treinar com o Canguru. Falou do Carson Gracie. Isso, Carson Gracie. Fiquei 1 ano com o Canguru, nisso os trem aqui não deram muito certo para o Canguru, e eu fazendo a faculdade. A faculdade, eu buscava assim, fazer o curso da melhor maneira e passando por várias terapias. Eu queria passar por tudo quanto é terapia assim, que eu podia passar para me entender. E nessa o Canguru voltou para Petrópolis, e aí eu estava passando na porta do Wall Street, eu conheço muita gente, estava o dono lá, ele falou, pô, vem cá, vou te dar uma bolsa aqui também, entendeu? E eu fui fazer um treino lá, só que assim, eu não curtia muito o jiu-jitsu na época, né? Que é o que eu amo hoje, assim, mesmo. E fui treinar lá, quem dava da BTC. E um dia eu estava treinando lá, vale. E apareceu um faixa roxa lá do Rio. Um faixa roxa lá. Como é que tá? Voltou e melhorou. O seu áudio aí, ó. Vamos ver se eu mudo a posição aqui e melhora. Melhorou aí? Melhorou, Dante. Então, eu estava onde? Estava falando que o Canguru voltou, mestre, o professor lá. Voltou, né? Aí eu arrumei uma bolsa numa academia que chamava Wall Street, quem dava aula era o Beto, né, da Beto e Cia. Só que um dia, eu ia, para você ter uma ideia, eu gostava tanto que eu ia 1 vez por semana no dia que tinha só rola, para mim poder só rolar. Aí, nisso, um dia apareceu um faixa roxa lá do Rio para dar aula. E aí o cara tava assim, mandando todo mundo correr em volta no aquecimento, e um cara ficar agachadinho e você pulava. Aí o outro ficar agachadinho, aí o cara ia só levantando e a gente tinha que pular e dar um rolamento, né? Aí eu pensei, pô, esse faixa roxa aí mandando todo mundo pular aí,
não tá fazendo nada, e tinha um cara que era pilhadão. Eu peguei e falei pro cara lá, o cara fica mandando os outros pular e não pula, né? Aí não deu 30 segundos, ele já falou pro faixa roxa lá, pô, você não pula, não? Aí o cara ficou doido, mandou o cara ficar em pé, deu um saltão lá em cima, entendeu? Já deu uma cambalhota, depois ele me contou que tinha feito 10 anos de ginástica olímpica, que você imagina o pulo que deu, eu já gostei do cara. Aí ele chegou falando, ó, vim do Rio, jiu-jitsu aqui mineiro e meu jiu-jitsu é carioca, é outro jiu-jitsu. Ele era aluno, não sei se você ouviu falar do João Alberto Barreto. Tive com ele na graduação do Malibu de 8º grau na faixa vermelha e preta. Pois é, sinistro. E o cara ele não competia, mas o cara era muito duro. Ele chama Alexandre. Depois ele teve uma hérnia, parou, né? Ele pegou a preta com o João Alberto. Hoje o cara é promotor aí. E aí fiquei treinando lá um tempo, né, com o Beto. Depois treinei com o Pascoal, que era aluno do Beto. Só que teve uma vez que eu não lembro como que eu tive acesso. Eles me pediram para dar... E assim, acabou que eu trabalhei com futebol. Eu trabalhei com futebol 2 anos. Aí depois eu casei, eu ficava pegando time do interior. Eu não tinha como ficar viajando, porque meu filho nasceu. E eu falei, pô, não vou ficar viajando com meu filho criança. Eu quero vivenciar, eu quero passar todas as etapas dele com ele. E aí eu comecei a atender um cara que eu trocava, que era lá do BTC. Eu atendia ele, fazia uma preparação psicológica com ele chamava Bruno. E aí uma vez eu tive acesso, me chamaram para dar uma palestra lá no Formiga, que é um preparador físico muito sinistro aí da Gracie Barra. E ele fazia uma preparação lá no Fernão Dias. Eu ia lá sempre dar essa palestra. Nisso aí eu já tinha formado em psicologia, estava treinando, né? Por mês já trabalhando nessa área mesmo com futebol. E aí estava atendendo só alguns gato pingados de jiu-jitsu. E lá na Fernão Dias o trem de uma hora para outra bombou, que era a galera da Gracie Barra, eram os competidores fortes, e aí eu comecei a atender o Serginho, aí na época eu até trocava com o Serginho, eu atendia ele dava uns treinos comigo, e aí foi uma transição muito natural. Desde 2010 eu já passei para a Gracie Barra, entendeu? Eu estou na Gracie Barra desde 2010, assim... Quando eu cheguei lá, eu já amava jiu-jitsu, aí eu passei a amar mais, entendeu? Hoje em dia, na Gracie Barra, onde é que estão meus amigos? Eu lembro que, porra, eu estava atendendo os caras, eu comecei a treinar com os caras, eu pensava, pô, tô treinando com os melhor cara dessa cidade, alguns dos melhores do mundo, e é honra para mim estar na Gracie Barra, é honra a galera que eu atendo, é honra treinar com esses caras, e honra para mim é reconhecimento, é o reconhecimento, né? E nesse meio desse caminho, eu formei, fiz várias terapias e continuei essa busca de autoconhecimento. E chegou uma hora assim que eu realmente percebi que eu estava me conhecendo. E na hora que eu percebi que eu estava me conhecendo, eu dei de frente com a minha fragilidade de ser humano. Entendeu? Eu já estava assim, eu sabia do que eu tinha de forte, mas eu também percebi, assim, conseguia perceber minhas fraquezas, conseguia perceber uma fragilidade, até que ela é facilmente percebida, porque a realidade é que a gente não sabe se está vivo daqui a 2 minutos, e não tem nada a ver com esse momento, não, é a realidade da vida. Entendeu? A gente, quando acorda, não sabe se vai dormir aquele dia. E quando eu percebi essa fragilidade, eu cheguei naquele ponto lá atrás, quando eu perguntei para o meu amigo lá de filosofia, que ele falou que aquilo era esporte, a filosofia dele é Deus. E naquele momento que eu vi a minha fragilidade, foi o momento que eu entreguei assim, mesmo assim, a minha vida para Deus, assim. Nesse meio do caminho eu passei por várias religiões, entendeu? Hoje eu não tenho, assim, religião nenhuma. Hoje não tem religião nenhuma. Nessa busca espiritual que, na verdade, começou ali em 90, eu cheguei a uma conclusão, né, que Jesus é meu Deus, eu busco Ele, isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nada, e é o primeiro lugar da minha vida. E esse trabalho que eu faço, esse trabalho Você está me ouvindo bem aí? Tô. E esse trabalho psicológico que eu faço, eu trabalho
entendendo o ser humano dessa maneira, que o ser humano ele é corpo, ele é mente e ele é espírito. E é lógico que eu busco trabalhar nas três vertentes. Não que eu faça um preparo físico com o cara, não tem nada disso. Mas o cara, para poder fazer qualquer coisa, ele tem que estar bem fisicamente, ele tem que ter um preparo bom, ele tem que ter força, ele tem que estar dormindo bem, ele está se alimentando bem. Seu corpo está forte, a sua mente está mais forte, né? Tem uma parte desse trabalho que é a principal, que é a parte psicológica, onde eu vejo assim, que o ser humano, a parte psicológica dele, ela é basicamente os pensamentos e os sentimentos. Entendeu? Então, por exemplo, assim, como que eu vou buscar, como que alguém vai buscar equilíbrio? A gente busca equilibrar pelo pensamento, né? Ontem eu estava, né, a gente está vivendo esse momento diferente aí, e eu estava conversando num grupo, eu falei no grupo lá, falei, olha, meu irmão, eu tomo todos os cuidados que eu tenho que tomar. Então, eu chego de casa, eu tomo um banho, é álcool gel, se tem um idoso na rua, eu fico distante, entendeu? Sabe? Agora, se você passar esse momento agora pensando em corona, você vai ficar doente mesmo. Se você não pegar o trem, você fica gripado. Se você passar um momento pensando em crise econômica, você vai ficar longe de prosperidade. Então, foi o que eu falei lá, né? Teve um samurai que ele falava assim, que a vida é uma sucessão de momentos. Então, como que eu vou tirar o melhor desse momento agora? E o pensamento é muito básico. O pensamento é muito básico. Se uma pessoa entra a semana, vamos dar um exemplo assim, tem que pagar ali R$1.000. Porra, mas tem só 500, onde é que eu vou tirar? Pô, a semana vai ser ruim. Agora, se o cara entra, pô, tem que pagar 1.000, tem 500. Porra, meu Deus é o Deus da vitória. Eu vou arrumar, minha semana vai ser boa e eu vou conseguir. Então, não tem. Então, eu trabalho muito assim, como que a pessoa, ela não é só questão de ter um pensamento positivo. O cara tem que saber pensar. Ele tem que pensar. Eu, particularmente, eu busco pensar assim, em quatro situações só. Eu penso primeiro em Deus, que eu acho que essa parte espiritual, a gente tem um vazio dentro da gente, que a gente só preenche com Deus, né? E a gente tem que ter um lugar para Deus na vida da gente, mas lugar para Deus só tem o primeiro, né? Teve uma época que eu comecei a questionar, e é assim que eu trabalho essa parte espiritual, né? É preencher também esse espaço vazio. Eu comecei a questionar que eu tinha que tirar da minha vida tudo que me distraía de Deus. Aí eu percebi que as coisas que me distraíam de Deus são as coisas importantes. As coisas que eu amo, é meu filho, é o jiu-jitsu, é meu trabalho. Então, como que eu resolvi isso? Eu coloco Deus em tudo que eu faço. Eu oro antes de fazer as coisas, eu gosto de orar é conversar com Deus. Eu gosto de falar, meu Deus, é Jesus, eu coloco a minha vida na mão dele. Então, eu não fico apegado em passado, nem me preocupo com o futuro. Agora, eu dou meu máximo. A filosofia lá do Servinho com o Rominho, do Everyday Porrada. O que é o Everyday Porrada? É você dar 100% todo dia. Uma vez eu estava atendendo o Sérvio, ele falou uma frase que o Rominho falou para ele, que eu achei sensacional, que ele falou para o Rominho, falou para ele, o Sérvio, é 100% todo dia. Não é 101, mas 99% ficou 100% errado. Então, é dar seu máximo e entender o seguinte, que se você está pensando e o seu pensamento toda hora tem lá a palavra não, você está pensando errado. Eu não posso perder, eu não posso fazer assim, isso aqui não pode acontecer dessa maneira, não. Então, pô, eu vou ganhar, eu vou fazer dessa maneira, vai acontecer dessa maneira. E o pensamento, ele é igual um canal de televisão, assim. Aqui em casa, eu vejo poucos canais. Eu vejo mais combate, canal off, o Uhul, que está falando muita coisa de luta. De vez em quando eu vejo um Sport TV, vejo ESPN. O que se eu não estou gostando do, eu troco. Então, se o pensamento não está bom, muda. Só que o canal de televisão, ele não muda. O pensamento ruim volta. Na verdade, o pensamento é um estado de atenção dele. Você tem que estar atento ao que você está pensando, que não é paranoia. Tem uma pesquisa aí, Wesley, que fala que a gente tem, em média, 60 mil pensamentos num dia. E que um pensamento positivo, ele é muito mais forte que o negativo. Esses pesquisadores, eles tinham 12 pessoas doentes e eles deram um remédio que curava aquela doença para 6 e para as outras 6 deram pílula de farinha e falaram que era o remédio que curou todo mundo. Então, se eu virar para você assim, se eu quiser falar para você assim, pô, não pensa na chuva, aí você vai ver a chuva. Então, eu tenho que falar, pensa no sol. Então, a gente tem um estado de atenção no pensamento. Igual eu falei, tem 4 pensamentos básicos, que é, eu penso em Deus, eu penso no que eu quero,
em como que eu quero ser e nas coisas que me fazem bem. E a gente pode escolher. Se eu falar para vocês assim, pô, pensa no vermelho, vem o vermelho. Pensa no azul, vem o azul. No verde, vem o verde. Então, esse pensamento é muito básico. E a outra parte, que faz parte do psicológico, que é muito importante, que é o que a galera, pô, quer ter inteligência emocional, né? Saber lidar com os sentimentos. Só que o sentimento a gente lida de uma maneira diferente. Não tem, a gente não escolhe sentimento. Tem teorias da psicologia que até divergem dessa maneira que eu vejo, mas eu penso, os sentimentos, eles, para mim, tem uma gama de sentimentos que são natos, e deles saem todos os outros sentimentos. Né? Ninguém, por exemplo, quem que me ensinou a ter medo? Ninguém me ensina a ter medo, ninguém me ensina a ter raiva. Pô, você toma um brinquedinho de uma criança, ela fica com raiva. O pai dela chegou para ele e falou aqui, ó, se tomar, você chora e fica com raiva. Não, já tem aquilo. Agora, o sentimento, ele vai para dois caminhos só, ou ele é bom ou ele é ruim. Sentimento não tem muito meio termo. Então, por exemplo, vamos pensar assim da raiva, né? Que a gente falou dela aqui. A raiva ou ruim, depende. Depende. Se o cara tem raiva... Travou? Tá ouvindo? Aí, voltou. Voltou, travou. Então, nós estávamos no sentimento, não é isso? Isso. Então, a raiva, ela é boa ou ruim? A raiva pode ser boa ou ruim, vai depender. Se o cara tem raiva e reage, a chance de dar ruim, ela é gigante, cara. Gigante. Porque a raiva dá uma energia muito forte. Dependendo da raiva, a gente trava os dentes, trava punho, e vai e fez o negócio, errou. Vai dar ruim. Agora, a partir do momento que eu estou com raiva, aí eu vou fazer uma reflexão. Uma reflexão. Peraí. Eu estou com raiva por quê? Por causa dessa situação. Então, a primeira coisa que eu tenho que me questionar é o seguinte: onde é que eu quero chegar com essa raiva? Com a raiva não, onde é que eu quero chegar nessa situação? Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar ali. Porque às vezes a raiva é porque você não está conseguindo chegar no lugar, ou você tem que defender alguém que você ama, defender o seu limite. Não, eu quero chegar ali, então beleza. E como é que é a relação que eu quero com essa pessoa que eu estou com raiva? É assim. Aí eu vou usar essa energia toda, que trava o punho, que trava o dente, para me alavancar para chegar onde que eu quero. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava vendo um documentário, não sei se você já viu, do Japão Open de 95. Era uma luta Na verdade, para você ter uma ideia como é que era aquela época, era 3 lutas de vale tudo, tinha luva, não tinha nada, e cada round 20 minutos, com 5 minutos de intervalo. E o campeão do Japão Open de 94 é um dos atletas que eu mais admiro, assim, pela cabeça e pela trajetória, que não tenho o que falar, que é o Rickson Gracie, né? E ele estava lá no Japão Open de 95. E eu lembro que eles vão assim mesclando momentos de luta com o documentário todo de antes da preparação do Rickson, durante e o depois. E aí tem um momento que tem um japonês que vai lutar com o Rickson e eles perguntam para o japonês assim: você vai lutar com o Rickson, cara, é o campeão de 94, nunca perdeu, você não tem medo? Aí o japonês responde: não, eu não tenho medo de nada, nem do Rickson. E na mesma hora, eles passam por uma entrevista do Rickson que teve um pouco antes, né, de começar o evento. Ele já tinha ganhado a primeira luta, né, mas isso aí foi antes. E perguntam para ele: pô, mas você é o campeão de 94, todo mundo está te olhando, você não tem medo? E o Rickson falou: medo? Claro que eu tenho. Eu não consigo entender o cara falar que não tem medo. Para mim, o cara que fala que não tem medo, ele é bobo, ele é um imbecil, né? Eu tenho medo de tudo. Agora, tudo que eu tenho medo, eu me preparo. Então, o medo, por exemplo, ele é um sentimento que deixa a gente alerta, que faz a gente preparar, deixa a gente pronto para lutar, deixa a gente pronto para correr. Esse é o lado bom do medo. Agora, se o medo trava, dançou. É o que você vê muito em campeonato. Às vezes o cara é duro pra caramba, chega lá, travou. Porque tem um turbilhão de sentimento, é medo, depressão, adrenalina, nervosismo. E o cara não consegue lidar com aquele tanto de sentimento. Então, assim, é como que vai direcionar isso para chegar onde que quer. Eu lembro que eu estava atendendo um atleta, faixa roxa, ano passado, ele estava com o objetivo de ganhar o brasileiro e o mundial. O mundial não deu não, mas o brasileiro ele ganhou, da CBJJ. E ele estava falando assim, que de uma luta para outra, ele fica nervoso demais, mas que é uma coisa absurda. Ele fica com nervoso, sente adrenalina, sente medo, mas que ele gosta de sentir aquilo. Na verdade, ele está pegando o sentimento dele e direcionando para ele ganhar a próxima. Porque como que o sentimento ele é feito para fluir. A gente não nega sentimento.
Por exemplo, isso é uma coisa natural do ser humano. Se a gente tem dá um corte na pele, a pele vai cicatrizar por si só. Se o corte é muito grande, você dá um ponto e vai cicatrizar. O sentimento é para equilibrar alguma coisa. Aconteceu alguma coisa fora da gente, a gente sentiu para equilibrar. Né? Então, ele é muito importante. Só que o sentimento não pode direcionar a gente. Aquilo que eu falei, deu raiva, agiu, deu ruim. Por exemplo, o cara, eu já conheci pessoa que tem tanto medo de ter medo que só faz bobagem. Quando ela está com medo, ela pula de cabeça, sem pensar onde é que ela tem medo, para provar que não tem medo. Chama contrafobia. Contrafobia. Então, agora, o sentimento, ele dá muita ênfase para as coisas, ele dá energia. Só que a gente tem que direcionar os sentimentos com os pensamentos. Sentimento e pensamento andam muito juntos. Não tem jeito de você falar qual que vem primeiro. O cara vai competir, vai ter uma luta dura, vai vir um sentimento. Mas se o cara tá andando numa rua de noite escura, vazia, igual tá agora, escuta um barulho, primeiro ele vai assustar, sentir. Aí depois ele vai pensar o que ele vai fazer. E a gente tem que estar sabendo lidar com esses dois que vai direcionar a nossa parte mental toda. Na verdade, o lance do pensamento, assim, a gente tem que, quando eu falo que a gente tem que ter um estado de atenção, não é só com o que a gente pensa, é com o que a gente está alimentando a nossa mente, cara. Esse momento agora, por exemplo, assim, eu passei assim por algumas etapas, assim, eu percebi que antes até de mandar fechar comércio, essas coisas, eu tive uns dias aí que eu fiquei meio para baixo, assim. Aí eu falei, porra, mas por que eu tô para baixo? Não tem nem motivo. Aí eu falei, pô, esse tanto de informação ruim. Eu tenho que dar uma filtrada nessas coisas. Aí superei. Eu busquei me informar o que eu precisava me informar, até conversei direto com os médicos. Lógico, eu não deixo de ver a internet, mas dependendo do que está chegando, se tem um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, com 10 segundos eu já sei se eu vou ver o vídeo ou não. Aí depois que eu passei por isso, eu tive, porque tem uma conotação muito política nessa história, independente do que eu penso politicamente, às vezes o cara, por exemplo, mandava um vídeo da parte política que tinha até a ver com o que eu pensava. Mas aí o vídeo me fazia sentir raiva, me fazia ficar indignado. Eu falei, não, tá errado também. Daqui a pouco eu tô brigando com os outros dentro do grupo aí, ó. Não pode. Então, o nosso interior, onde é que está o pensamento, o sentimento, é que tem que direcionar a nossa vida. E o tempo inteiro a gente tem que estar atento com como que a gente alimenta a nossa mente, como que está nosso diálogo mental. Porque a gente pensa quando está falando, eu aqui para falar, eu estou pensando. Se a gente vê televisão, a gente pensa. Se a gente vê está na internet, a gente pensa. E assim, tudo tem essência, no meu entendimento, e objetivo. Essência e objetivo. Então, qual que é, por exemplo, a essência de um lutador top? Que eu falo, o que é um lutador top? É um cara que, igual o cara que estava aqui agora, porra, o cara treina aqui 3 vezes por dia, faz preparação aqui, não, ele faz o treino dele e tal, né? O cara que treina para ganhar os melhores campeonatos, né? E treina para poder ser o melhor que ele pode ser. A essência dele não é ganhar campeonato, o objetivo é ganhar os campeonatos, é ser o campeão que ele quer ser. A essência é lutar. Ninguém quer ser campeão de WO. E nesse trabalho psicológico, o objetivo que eu vejo é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a gente ser dono da gente mesmo. A única coisa nesse mundo que dá pra gente ser dono é da gente, da vida da gente. O resto é ilusão, cara. A gente não sabe nem até a hora que tá viva, igual falou. Igual a gente teve conversando. Então, assim, o objetivo é o domínio próprio. E qual que é a essência? É a liberdade. O pessoal confunde liberdade com livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz parte da liberdade. Agora, a liberdade, para mim, começa tendo Deus. A gente preenche esse vazio, a gente... Pô, eu tenho para comigo assim que com Deus eu consigo qualquer coisa. Isso é um pensamento meu. Entendeu? Então, depois disso, uma coisa que eu acho muito importante é o desapego. É desapegar. Desapegar não quer dizer que qualquer coisa está muito, pelo contrário. Entendeu? Para você ter uma ideia, teve uma época que eu fiz um questionamento assim. O que ia diferenciar a vitória da derrota? O que vai diferenciar um cara que, pô, é campeão, arrebenta no que está fazendo, e o outro não?
Aí eu comecei a pensar se era alguma coisa assim de talento, e eu vi que não era. Porque eu vi que assim, tem cara muito talentoso. Para te falar a verdade, o cara, quando é muito talentoso, a maioria das vezes não chega. Entendeu? Geralmente o cara que ele é mais o pouco talentoso, muito esforçado, ele sempre vai ganhar do talentoso pouco esforçado. Não tem essa. E aí eu comecei a pensar se era dedicação. Porra, mas a maioria dos caras que eu atendo aqui, nego, não faz pouco, cara. O cara, assim, ela faz. Eu costumo falar pra galera que eu trabalho com sonho, é legal demais. Os caras têm um sonho ali e acredita com força e dá tudo mesmo. Então também não era. E aí eu comecei a comparar na época dois lutadores de MMA, porque teve uma época que veio que teve um empresário, o Ricardo, ele trouxe para cá Champion, que é a academia do Luiz Dória, treinou outros caras fera, e veio para cá o Rubens Dória, e ele me chamou para lá, me contratou para ficar de psicólogo lá. E nessa época eu comecei a comparar dois caras que eu atendi, que eu lembro que quando eu estava conversando com o Ricardo, ele tinha 3 que queriam investir, né? O meu trabalho era uma vez por semana uma palestra, eu ia pegar esses 3 atletas, a mais eu fazia um preço diferenciado para os caras. E eu, desses 3, um já dançou de cara, não foi para frente e ficou 2. E desses 2, tinha um que era o que a galera colocava mais fé. Muito disciplinado, talentoso, sabe, determinado. E o outro era o seguinte, era um cara também disciplinado, talentoso, mas que de início o outro até queria mais. Entendeu? E esse outro hoje, né, isso, pô, eu acho que eu fui trabalhar, comecei a trabalhar, isso foi em 2012. Esse outro tá no mesmo lugar, cara. Mesmo lugar, luta, ganha, perde, e não fez nada diferente do segundo. O segundo é o Borrachinha, mano. O cara tá desde 2012 aí que antes o Borrachinha vinha direto, agora volta e meia ele vem aí, e o Borrachinha tá um passo de ganhar o maior evento do mundo, cara. E aí eu continuei esse questionamento do que era o diferencial, e um dia teve uma luta, não sei se você viu essa luta do Luke Rockhold com o Vitor Belfort, que ele ganhou, com o Vitor Belfort ganhou com um chute rodado. E aí eu comecei a achar a resposta, que ele sobe depois que acaba a luta, ele fala assim, né, que ele fala, você tem que ter um lugar para Deus na sua vida e só tem o primeiro. E depois ele dá uma entrevista para o canal Combate, já lá embaixo, direto para o canal Combate. E voltou normal aí? Volta na frase, ele disse uma frase aí cortou. Vai lá. A frase que ele falou é isso, você tem que ter um lugar para Deus na sua vida. Mas só existe um lugar, é o primeiro. E aí depois ele dá uma entrevista para o canal Combate no mesmo dia, que eles perguntam para ele assim, pô, Vitor, tem muito tempo que você está no UFC, você ganhou o cinturão, você perdeu o cinturão, agora você está em vias de lutar de novo pelo cinturão, ele até lutou com o John Jones, não ganhou. E que conselho que você pode dar para quem está começando aí e quer ficar muito tempo? E tá me ouvindo bem aí agora ou cortou de novo? Deu uma travada. Tá ouvindo, né? Então ele falou, aí ele falou assim, pô, conselho aí perguntaram pro Vitor que conselho que ele daria para quem quer perdurar muito. Ele falou, conselho eu não tenho nada. Aí citou uma coisa de Abraão da Bíblia e falou assim, Deus proveio o fogo, nós proveio o sacrifício. Ali eu tive um outro, ali eu comecei, e depois tem uma parte também que ele fala no livro dele assim, que se você crê em Deus, que está tudo na mão dele, acabou a preocupação. Ali eu achei a resposta, que é muito óbvia para mim. Vitória ou derrota, quando você está vivo, daqui a 5 minutos, está na mão de Deus, cara. Então, o que a gente, quando ele fala Deus proveio o fogo e nós proveio o sacrifício, cara, o fogo é o talento, a determinação, a força de vontade, a capacidade de reerguer, o chegar ou não chegar, e a gente faz o everyday porrada, dá 100% todo dia. Busca, acredita, agora tem que acreditar.
Outra coisa que é muito interessante do pensamento com o sentimento é o seguinte: muitas vezes a pessoa vira e fala, pô, não sei o que está acontecendo hoje, não estou legal. Meu irmão, você não está legal, tem que ter acontecido alguma coisa. Se não está legal é porque os pensamentos estão ruins, cara. E aí a gente direciona. Então, basicamente, assim, a trajetória, ela foi essa, né? Igual eu te falei, fiz uma caminhada aí, para mim é uma honra hoje estar na Gracie Barra. A Gracie Barra, para mim, tem um dos maiores líderes que tem, assim, no meio de luta no mundo, que é o Draculino. Pô, o cara, a carreira dele fala por si só, vitorioso como atleta, formou essa equipe cheia de campeão. Tem vários caras aqui que é, pô, show, o Serginho. O Serginho entrou aí, ó. Mandou mensagem aí, ó. Serginho entrou aí. Serginho é exemplo, é sinistro demais, entendeu? Então, assim, é honra mesmo. Tá na Gracie Barra, tá com essa galera forte. O jiu-jitsu é uma parte forte da minha vida. Amo mesmo, assim, o jiu-jitsu. E o básico do meu trabalho é isso que eu te falei, cara. Não sei se deu para ficar claro. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, entendeu? Pode fazer. Show de bola. Dante, então vamos lá. Então, tem algumas perguntas aí. Pedir a galera aí para estar mandando aí as perguntas também. Já temos aí também. Vamos lá, então. O Borracha. Qual a importância? O Borracha. Entrou. Tem uma galera aí para trás. Bolão, o Tigre, galera aí de Cataguás. Tem uma galera aí também. Galera só mandando abraço aí, ó. Obrigado. Deu uma travadinha aí no início, aí eu não ouvi, mas... depois eu vou repassar ali. O Sérgio entrou agora, entendeu? Ô Dante, qual a importância do treinamento psicológico para um atleta? Olha, eu vejo assim, que quando eu penso em atleta assim, eu já gosto de pensar num nível alto, entendeu? Eu penso que um atleta assim... ele tem que estar buscando, assim, não existe sonho grande nem sonho pequeno, mas quanto mais alto o cara sonhar, mais alto ele vai, né? É uma frase que eu vi uma vez até bacana, que você pode mirar o sol, que se você se perder, você está no meio das estrelas. Então, assim, a parte física ela é muito importante, a parte técnica ela é muito importante, né? Pô, se o cara não tiver preparo físico, não tem nem condição dele ir lá para cima. E a parte psicológica, eu vejo que ela é um diferencial. Acho que quando a coisa emparelha toda ali, tá naquela coisa ali da decisão ali, que está bem emparelhado, o mental vai diferenciar naquele coisa. Agora, uma vez me perguntaram isso, qual que é a diferença que faz para cada atleta. Cortou aí? Tá. Vamos ver se volta aqui. Aí o seu tá travado, você tá me ouvindo? Como é que tá aí? Tá chegando a voz aí? Eu não tô, o seu tá cortando aqui. Mas agora você tá me ouvindo de novo? Que o seu agora vídeo tá tô. Então, assim, do mesmo jeito que o cara prepara fisicamente, tecnicamente, eu acho que ele tá com a cabeça boa para a competição, ela é importante. Teve uma vez que teve uma pesquisa no canal Combate, né, perguntando o que era o diferencial, e muito atleta duro falou que era a resistência mental ali. A resistência de você estar ali na hora de poder ir mais além um pouco. Eu acho que é essa coisa essa capacidade de ir mais além que o outro, né, na hora de dar algo mais, né? A gente tem que ter uma mentalidade ali de resistência, de superação. Agora, quem mais, eu acho que, assim, para poder falar, importante o diferencial tem que ser o atleta. O atleta que faz o trabalho, para ele falar, pô, como que isso faz uma diferença para ele e tudo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa parte mental, ela é muito importante. Eu lembro que uma vez estava tendo um evento de MMA. Ia lutar não sei se você conhece o Cabeça. Você conhece o Cabeça, treina com o Tite? Não, de nome não. Ele tá indo bem demais. Eu lembro que ele estava andando de um lado para o outro, assim, né? E aí
eu cheguei para ele, falei, e aí, como é que você tá e tal? Aí ele virou para mim e falou assim, pô, tô nervoso demais, mas tô bem. Aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Imagina que fosse ter uma briga entre um cara do MMA, assim, sinistro, diferenciado, bom de wrestling, jiu-jitsu, muay thai, boxe, e ele fosse sair na mão aí com um bandido mesmo, com um bandido desses assim, ruim. Quem você acha que ganha? Aí ele ficou meio assim, falou que era o bandido. Eu falei, né, não. Ele falou, quem que é? O do MMA? Eu falei, também não. É o que tiver a capacidade de ir mais além, cara. Então, se o bandido estiver disposto a matar o cara e o cara não tiver, o cara vai perder. Agora, se o cara estiver disposto a morrer pelo que ele está lutando, ele está na frente. Porque nele, para matar, existe um monte. Agora, que tem disposição para morrer, assim, igual aqueles antigos, é difícil. Né? Nesse Japão Open de 95, assim, pouco antes do Rickson Gracie lutar, eles perguntaram para ele, assim, como que ele estava sentindo. E eu até guardei essa frase dele, que eu achei muito maneira, que ele fala assim, para mim é um momento único quando chegou a hora. Depois de tanto trabalho, depois de tanto treino, depois de tanto esforço, é uma sensação única, quando você sente que chegou o momento. Para mim, não tem mais a ver com vitória ou derrota. É que você está pronto para lutar, você está pronto para se expor, pronto para fazer algo. Por isso que o cara era samurai. Se ele está dizendo que é um momento único, ele quer estar ali. Outra coisa, ele deixa claro, depois de tanto trabalho, tanto treino, tanto esforço, pô, o cara tá preparado. Aí agora que ele ainda coloca, não tem a ver com vitória ou derrota, é lógico que ele entra para ganhar. Eu já vi ele falando que ele ama a vitória. Só que ele fala que ele está pronto para lutar, pronto para se expor, para fazer algo. Você está com um samurai na sua frente, mesmo. Você vai matar ele ou você vai perder a luta. Porque o cara era fera mesmo. Né? E eu acho assim que essa parte psicológica ela é importante mesmo. Nesse ponto, é igual eu te falei, eu acho até que eu sou assim, Deus me privilegiou assim, porque ele põe os melhores atletas, né? A Gracie Barra, por si só, já tem uma mentalidade assim vitoriosa mesmo. Os caras têm na cabeça que são bons mesmo, que vão entrar e vão ganhar, e são bons mesmo e ganham mesmo. Sabe? Eu lembro que uma vez eu estava lá, quando a Gracie Barra, ela lá no ponteio, né? E eu estava conversando com o Draculino, e o Draculino falou assim para mim, não, esse trabalho seu ele é muito importante mesmo, hoje em dia está todo mundo assim na ponta dos cascos, todo mundo treinando muito, e aí o Draculino ainda falou assim do Valide, que o Valide, né, porque ele lutava, ele nem era tão melhor, mas ele ia para os campeonatos falando que ia meter a porrada e ganhava os campeonatos. Então a parte mental ela é um complemento. Não adianta também o cara estar bem mentalmente pra caramba, né? E outro dia eu vi o Borrachinha, ele teve aqui em março e ele falou um negócio para mim que eu achei assim pontual, que ele falou para mim, eu vejo assim que tem muito cara que faz tudo certo, mas não acredita. Que na hora que chega a hora dele estar lá e conferir, ele não põe fé nele. Ele vai até ganhar de um monte de gente, mas na hora que ele toma com os melhores, ele não está pronto. E tem muito cara que até muito tem a cabeça que vai ganhar e não faz tudo. Então é um conjunto, cara. O atleta ele tem que preparar. Por isso é que eu falo às vezes que o desapego ele é muito importante, né? Eu até comecei a falar da liberdade ali, depois eu concluo, mas o desapego é muito importante por isso. É aquela coisa assim, o cara sabe que ele deu tudo, que ele preparou tudo, ele tá lá para ganhar, acredita que vai ganhar, e chega lá e faz o que ele tem que fazer. Dali para frente está na mão de Deus, meu irmão. Se estivesse na mão da gente, a gente resolvia. Então eu penso que ele dá um diferencial mesmo, cara. Show. O Dante, existe diferença, até um amigo nosso aí acabou de fazer uma pergunta parecida com essa aí, o Alexandre Aguiar, oficial. Existe a diferença entre a preparação... O Alexandre Aguiar é meu aluno, rapaz. Esse cara aí, esse oficial, ele é coronel do exército, esse cara, rapaz. Aí, mandou essa aí, ó. Existe diferença entre a preparação de um atleta de alto rendimento para um iniciante no esporte? Sim, o cara que está falando uma preparação psicológica, né? O cara que ele é iniciante, isso, né? Ele, às vezes, por exemplo, ele já vem com aquela coisa na cabeça, assim, de que ele quer competir, né? Ele já vem que ele quer competir. Teve um aluno meu, assim, que não é esse, que ele é bem... Ele era, agora ele não está mais não. Ele era bem irregular. E no início do ano ele chegou para mim, esse ano eu quero competir.
Aí eu falei para ele assim, pô, meu irmão, então você tem que primeiro fazer uns degraus antes, assim. Você tem que, pô, criar uma constância no seu treino, entendeu? Começar a treinar mais, depois se, pô, aqui minha turma é pequena, se você quiser, eu tenho vários caras aí, se você vê que é isso que você quer mesmo, que dá para mim te indicar, ele até já foi aluno do Fialho, né, que é um cara competidor também, você poder estar treinando mais e tudo. Mas, assim, é diferente, não tem, cada ser humano, ele é único, tem cara que ele já tem isso nele. Eu acho que a principal característica, assim, para um cara fazer essa parte psicológica, para um cara competir, tudo começa com querer. Né? O primeiro passo de uma. Quer dizer, a gente começa uma caminhada de 1.000 quilômetros, não é com o primeiro passo, é com querer. Né? E, lógico, o cara está iniciando, ele vai começar um básico. Eu acho que aí já nem é a parte mental, o básico do jiu-jitsu ele é muito importante. Sabe? A gente tem que ter um básico muito forte, e a partir disso, ele vai ver se ele é competidor ou não. Eu conheço caras assim que são duríssimos, né? Esse cara que eu te falei que eu treinei antes lá da Grace Barra, que é aluno do João Alberto, Alexandre, duríssimo, nunca competiu. Então o cara tem que ter um viés de competidor, que é aquele cara que ele quer mais se pôr à prova, ele quer sair na porrada, ele quer estar lutando com os melhores, entendeu? E agora, ser humano, a gente não dá muito para comparar o iniciante com o cara mais à frente. Cada ser humano é um, cada ser humano tem as características deles. Eu, assim, em termos de dar aula, por exemplo, eu vejo o meu aluno, assim, o limite dele como se ele tivesse um elástico. Então, se eu deixar o elástico sem esticar ao máximo, fica frouxo. Se eu esticar demais, ele arrebenta. Então, eu vejo, assim, que a gente tem que buscar compreender várias coisas ali, o limite físico do cara, a possibilidade que ele tem de treinar, a capacidade que ele tem de treinar, porque quando eu falo a capacidade de treino, de quantas vezes que o cara vai treinar, o tanto que ele vai dedicar, tem muito menos a ver com tempo, muito menos a ver com tempo, e muito mais a ver com disposição. Então, por exemplo, um cara virar para mim e falar que não tem tempo, eu acho complicado, né? Eu não sei se o Sérgio, por exemplo, eu vi ele entrando na live aqui. Uma vez o cara falou para mim, pô, ele trabalha, faz faculdade, tem os negócios dele, treina 3 vezes por dia e malha. Como é que não tem tempo, cara? O cara faz isso tudo aí. Então, assim, cara que não tem tempo é porque quando o cara fala para mim que não tem tempo, por exemplo, para dar um treino, o que eu entendo, ele tá falando para mim assim, de outra forma, ele tá falando assim, jiu-jitsu não é prioridade. Então, eu vejo que assim, o jiu-jitsu tem que ser prioridade para ele poder caminhar, a competição tem que ser prioridade para ele poder caminhar. E aí o cara, depois disso, tem outras coisas. Ele vai buscar ter uma preparação física boa, uma preparação mental. Né? Quanto melhor for a galera que ele treina, melhor ele vai ficar mesmo, não tem essa. Mas cada ser humano é de um jeito. Isso não tem muito assim parâmetro, cara. Show. Dante, qual é a maior barreira que você encontra em um atleta para ser trabalhada, já que é um trabalho que pode demandar um pouco de tempo? Cara, a maior barreira que tem é essa que eu te falei agora. É o querer do cara. O cara tem que querer, entendeu? O cara, quando quer, ele vai fazer a trajetória até o final, cara. Até o final. O Tite fala muito assim, que o que mais detona atleta, e eu concordo com ele, é a vaidade. A vaidade, ela é um detonador. O cara não pode isso, não pode aquilo, não pode perder, tem que isso, tem que aquilo, isso aí detona o cara. Vaidade, na verdade, espiritualmente, ela é o pecado original dali que saiu os sentimentos todos ruins. Agora, depois da coisa da vaidade, eu acho que o que mais detona atleta é a desculpa. A desculpa, ela é um negócio assim impressionante. Todas as desculpas são boas. Todas as desculpas são boas. Eu lembro que teve uma época assim, né? Os caras nem são atletas. Eu tava para dar aqui 3 faixas roxas. 3 faixas roxas. E aí, os 3 faltaram o treino. E aqui, na época, era 3 treinos por semana, o cara ainda falta um treino. Né? Chegando ali a época da graduação. Mas aí cada um me deu uma desculpa. Um tinha o trabalho dele, o outro tinha um trem que a esposa pediu, o outro tinha um trem que a namorada, não sei o quê. E as desculpas eram, assim, boas mesmo, né? Aí na hora que eles chegaram no outro treino, eu falei, pô, meu irmão, vocês estão querendo pegar a faixa. Aí vocês não vêm no treino? Não, mas eu expliquei isso aqui. Eu falei, meu irmão, todo mundo explicou, todo mundo está justificado.
Agora, eu, como professor, sei de uma coisa, vocês não treinaram, cara. Então, eu vejo assim que a falta do querer, a vaidade, né? E a desculpa ela detona. Eu acho que o cara, ele tromba no obstáculo, ele faz duas coisas, ou ele supera, ou ele dá uma desculpa e fica. E por isso é que eu falo que tem que ter um desapego, né? Pô, o cara quer ser campeão, eu lembro que o cara quer ser campeão mundial, né? Que seria o top, assim, o ápice, né? Pô, porque quer ser campeão mundial. Aí foi lá esse ano, treinou pra caramba e chegou lá e perdeu a primeira luta. E aí, vai sentir, tem que sentir mesmo. Só que tem que continuar treinando, quando vem tem outro. E o sonho dele tá de pé. Entendeu? Então, se eu tenho uma história que foi uma amiga minha que me contou, que ela é muito maneira. Essa menina, assim, ela na época, ela era bailarina e isso ela já me contou depois. Ela foi professora minha, essa menina de matemática. Era gatíssima, muito bonita. E na época que ela era assim, uma pré-adolescente, ela dançava, eu não lembro onde é que ela dançava. Uma academia boa de balé aqui, e aí havia um coreógrafo do grupo Corpo para poder escolher uma menina para fazer uma apresentação também. Todo mundo falou que era ela. Ela era a mais talentosa. Onde é que eu falo que o talento nem sempre ele é o, nem sempre não. O talento ele é importante, mas só talento não resolve. E aí o cara foi lá no dia, não sei se ela ficou nervosa, o que aconteceu, e o cara escolheu outro. E ela ficou muito chateada, ela dançou mais um tempo e parou de dançar. E aí ela, pô, de lá ela fez jazz e tocou a vida dela, uma pessoa super vitoriosa na vida. E aí ela contou que casou, né? Ela teve um filho, duas gêmeas, e pôs as meninas para dançar balé lá. E aí ela encontrou, mais lá na frente, já em outra época, o coreógrafo, e foi conversar com ele. E chegou para ele e falou, pô, você lembra de mim? Você teve aqui uma vez, falaram que você escolheu uma menina, assim, assim, assado e tudo, e aí todo mundo falou que era eu, você escolheu outro, e aquilo ali, eu desanimei demais e parei de dançar. Aí ele falou para ela, olha, essa professora aqui, ela é muito fera, era Stephanie, que ela chamava, Marjorie, não sei, e se ela falou que você era melhor, você era, mas no dia eu achei que a outra dançou melhor. Essa menina, ela dançou, depois ela foi dançar no Grupo Corpo, ela dançou, já é coreógrafa lá. Uma coisa eu vou te dizer, você não parou de fazer balé, não foi por causa disso, você parou porque o balé não era você, senão você não tinha parado. Então, eu acho que são várias coisas, assim, sabe? E realmente a vaidade, com a desculpa, ela detona qualquer carreira, não tem essa. Show. Aí, ó, Murad perguntando aí, ó, pergunta ao Dante sobre a influência e importância da meditação no autocontrole e concentração, se tem os benefícios, se tem em geral. Esse assunto da meditação, assim, eles sempre me perguntam, né? Eu acho que tudo que a gente faz e que a gente sente bem de estar fazendo, porque não tem como, por exemplo, eu virar para você e falar que isso é bom para você, entendeu? Você vai ter que fazer e sentir que isso é bom. E hoje em dia a meditação, assim, ela é uma coisa assim que está em alta, está na moda, né? Tem um tanto de coisa aí, yoga também e tudo. Um aluno meu uma vez, um aluno criança assim, ela perguntou assim para mim e eu falei assim, cara, eu medito quando eu treino jiu-jitsu. Aí ela falou, como assim? Isso não é meditação. Eu falei, lógico que é meditação. Eu estou treinando jiu-jitsu, eu não penso em nada. Eu só penso ali na luta, não sei o quê. E a meditação, até onde, assim, não sou o cara que mais entende, mas até onde que eu entendo, você vai estar concentrado num ponto. O pessoal fala muito de se esvaziar e concentrar numa coisa. Eu acho, assim, que tudo que faz bem, tudo que a gente sente bem, que a gente, por dentro da gente está melhorando a nossa performance, ela é válida, entendeu? Mas, assim, isso é de cada um, cara. Isso é de cada um. Cada um tem um jeito de buscar o seu melhor. Sabe, essa individualidade